Salve Jesus, salve Maria, viva Cristo Rei. Eu sou o seminarista Luiz Alfredo, do canal Católicos de Verdade, e vamos dar início à nossa 13ª aula de nosso estudo bíblico católico, para darmos continuidade ao nosso estudo da Sagrada Escritura no Antigo Testamento, mais especificamente nos livros proféticos, e hoje a segunda parte dos profetas maiores, na qual nós estudaremos os profetas Baruque, Ezequiel e Daniel. Você que por acaso caiu neste vídeo e não sabe do que se trata, este é um curso bíblico católico disponibilizado por mim, feito por mim, o seminarista Luiz Alfredo, aqui do canal. E nós temos então uma playlist com pelo menos outras 12 aulas que vão tratar da Sagrada Escritura. 2 aulas introdutórias, depois uma aula sobre o Pentateuco, depois algumas aulas sobre os livros históricos, os livros sapienciais, e agora nós estamos com uma terceira aula sobre os livros proféticos, e com a graça de Deus teremos mais 3 aulas sobre os livros proféticos e mais 16 aulas sobre o Novo Testamento e uma conclusão, então, acerca da Sagrada Escritura. Então, convido você a, com muita disposição, abrir de fato a sua mente para o nosso estudo, para a nossa reflexão, para que ela seja profícua, para que não seja um mero estudo intelectual, mas para que ela nos ajude a abrirmos o nosso coração para a palavra de Deus, para que possamos crescer com a palavra que nós meditamos, que nós lemos, que nós internalizamos e que queremos crer, praticar e amar, para amarmos a palavra de Deus, que é uma pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos ao Espírito Santo para que nos conceda a graça, para que Ele que falou pelos profetas possa também falar em nós, possa falar também através de nós e possa nos dar a correta interpretação das Sagradas Escrituras como filhos da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, caso alguém tenha se perguntado qual é a imagem que sempre está aqui à minha frente nos vídeos, trata-se, evidentemente, do São Jerônimo, né? Presbítero, doutor da Igreja, o grande responsável pela tradução das Sagradas Escrituras para a língua latina. Então vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os profetas. Vamos começar então com o nosso compartilhamento de slides. A nossa aula anterior foi um pouco maior, porque de fato, para tratar de Isaías e Jeremias, além das Lamentações, nós precisávamos de um pouco mais de tempo. Talvez hoje também tenhamos que avançar e assim talvez daqui para frente. Mas eu realmente espero que um pouco mais do que 1 hora não seja tão cansativo para todos vocês. Se for, por favor, avisem-me que eu tentarei diminuir. Mas se não for, então continuaremos assim, nesse ritmo. Bom, vamos iniciar então o nosso conteúdo da aula propriamente dita. E aqui nós temos então estas aulas. Muito bem. Vamos então apresentar. Ótimo. Isto então. Os livros proféticos número 3. O profeta Baruque
é o primeiro que nós teremos hoje. Então, o livro do profeta Baruque é um pequeno livro profético colocado logo após as Lamentações, né? As Lamentações costumeiramente atribuídas a Jeremias, mas que nós vimos que pode não ter sido Jeremias, pode ter sido um outro autor contemporâneo ou uma escola contemporânea, mas de qualquer forma faz referência aos eventos da queda do primeiro templo, né, da época do cativeiro da Babilônia, etc., das deportações, do fim de Judá, todos aqueles eventos dramáticos que marcaram tão profundamente a história de Israel e que os judeus se recordam ainda hoje, tanto da primeira quanto da segunda destruição do Templo de Jerusalém, né, no Tisha B'Av. Então, a autoria deste livro, deste pequeno livro que é o profeta, a profecia de Baruque, é relacionada ao Baruque, que, segundo a tradição, teria sido o secretário do profeta Jeremias, né? Aquele mesmo Baruque que foi o responsável por levar os rolos contendo a profecia escrita de Jeremias e teria ido com ele para o Egito, onde Jeremias acabou falecendo. Então, se ele é contemporâneo de Jeremias, então ele também viveu nos séculos sétimo e sexto, no período do cativeiro, um pouco antes do cativeiro da Babilônia, né? Esse livro não é considerado como canônico pela Bíblia hebraica, não é pela Taná. E ele é chamado de apócrifo pelos protestantes. Então, nós não encontraremos este livro na versão que nós temos, né, na Stuttgartense ou em outra, e também nas Bíblias evangélicas não encontraremos esse livro. O motivo é que este livro, além de ter tido uma autoria bem posterior, além de ter sido escrito muito posteriormente aos livros que costumeiramente entram na Bíblia hebraica, ele teria sido escrito originalmente em grego e, por tratar de um período muito posterior ao de Esdras e Neemias, não entrou no cânon bíblico hebraico e os evangélicos, seguindo este cânon bíblico hebraico, não adotaram o livro do profeta Baruque. Então, nós temos todos os livros proféticos na Bíblia Católica e na Bíblia Evangélica, com a exceção de que os evangélicos não possuem o livro de Baruque. E mesmo que Baruque fosse aceito pela Bíblia hebraica, ele não entraria na categoria dos profetas, mas ele teria entrado na categoria dos escritos. Porém, a Septuaginta grega, não é? A 70, o texto alexandrino, a versão grega das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento, admitiu esse livro no seu cânon, e as igrejas católicas e ortodoxas que seguem a 70 no Antigo Testamento também o aceitam. Então, se nós procurarmos naquela nova Bíblia da Tebe, encontraremos o profeta Baruque. Se nós procurarmos nas nossas Bíblias, evidentemente encontraremos o profeta Baruque logo após as Lamentações de Jeremias. E também esse livro ele é chamado de deuterocanônico. O que é um deuterocanônico? O deuterocanônico é um livro do Antigo Testamento que foi aceito posteriormente ou que, segundo a terminologia de alguns, teria entrado posteriormente no cânon bíblico. Então, nós temos os chamados protocanônicos, né? 39 livros do Antigo Testamento são considerados, pelo menos por nós cristãos, como protocanônicos, ou seja, aqueles que entraram no cânon bíblico sem muitas discussões, embora nós vimos que não é tão simples assim. Existem alguns livros protocanônicos que foram muito discutidos, mas existem alguns que de fato ficaram fora da Bíblia hebraica, mas que entraram na Bíblia grega e por conseguinte entraram na Bíblia católica. Então, é isso que nós estamos falando quando nos referimos a deuterocanônico. Estamos nos referindo ao profeta Baruque, nós estamos nos referindo a Tobias,
Judite aos 2 livros dos Macabeus, aos livros de sabedoria e eclesiástico, e estamos também nos referindo a partes de Esther, né, Esther 10, capítulo 4 ao versículo 16, capítulo 24, e a Daniel 13 a 14 de Daniel. Estes são os chamados deuterocanônicos. Bom, Baruque foi aquele que redigiu as profecias de Jeremias e as proclamou no templo, que comprou o terreno de Hanameel para Jeremias em Jerusalém. Jeremias profetizou que ele sobreviveria à crise, e Baruque acompanhou o profeta ao Egito após o ano de 587 a.C. Então, se nós tomamos o autor da profecia de Baruque como Baruque histórico, ou como o Baruque que nós temos em Jeremias, nós estamos tratando então daquele que foi o seu secretário, daquele que exerceu um papel auxiliar na vida de Jeremias e que redigiu suas profecias, comprou-lhe um terreno como gesto simbólico da reconstrução futura de Jerusalém e o acompanhou nos eventos dramáticos da queda de Jerusalém e no seu exílio para o Egito depois de 587. O livro de Baruque é um escrito no período do cativeiro, né? Isso segundo a ordem da tradição, né, que coloca o Baruque como secretário de Jeremias. Então, é um escrito no período do cativeiro da Babilônia que exorta ao reconhecimento das próprias culpas dos exilados, na observância da lei de Moisés e na confiança em Deus que irá restaurar o seu povo. Também como tema muito forte presente nas Lamentações de que o povo tem culpa no cartório, ou seja, o povo tem que ser responsabilizado por aquilo que aconteceu. Eles estão sofrendo tudo aquilo que sofreram, não porque Deus é mau, mas porque eles foram maus, porque eles desobedeceram os mandamentos, se afastaram de Deus, voltaram-se para os ídolos, não reconheceram seus pecados, buscaram firmar alianças estrangeiras ao invés de confiar em Deus, desprezaram os profetas, enfim, fizeram tudo quanto desagrada a Deus e por isso estão sendo punidos. Mas ainda há uma esperança. Mas essa esperança começa primeiramente por um reconhecimento, por um mea-culpa, por um bater no peito e dizer: nós erramos. Todo esse castigo é por culpa dos nossos pecados e agora queremos, de fato, sair do erro e caminhar na observância da lei. E queremos, de fato, ser o povo que Deus espera que nós sejamos e sermos fiéis à aliança feita com Moisés e agora observar retamente os preceitos que o Senhor nos deu e não mais imitar as práticas dos cananeus e não mais voltar o coração para os ídolos ou praticar coisas que não agradam ao Senhor. E agora nós esperamos que Deus irá nos trazer de volta da Babilônia, que Ele nos possibilitará a reconstrução do templo, a reconstrução de Jerusalém, de Judá, das casas, da terra, da vida realmente, e que de fato as coisas voltarão, talvez não ao normal, mas as coisas voltarão a ser melhores novamente, depois de décadas de sofrimento. Então, um povo escravizado, um povo exilado, um povo desterrado, um povo sofrido, encontra em Deus a sua esperança e vê nos eventos, na mudança de época, a possibilidade de um novo tempo. Então, Baruque vai ajudar o povo exilado nesse processo de exame de consciência, de propósito de mudança de vida, né, de confissão das próprias culpas e depois vai ajudar o povo também a confiarem no Senhor e a se animarem para a renovação, ao novo tempo.
O livro, apesar de muito pequeno, ele pode ser dividido em 5 partes. Então, nós temos, primeiramente, a introdução ao livro, que são os primeiros versículos, e, como está sendo o nosso costume, vamos tomar a palavra de Deus, porque é um curso bíblico que não pega a Bíblia, certamente não cumpre bem o seu propósito. Então, tomemos o profeta Baruque e vamos lá no comecinho da sua profecia. Baruque 1, seguintes. Este é o texto do livro escrito por Baruque, filho de Nerias, filho de Maasias, filho de Sedecias, filho de Azadias, filho de Eucias, quando estava em Babilônia. No 7º dia do mês quinto, do mês, no 5º ano da época em que os caldeus tomaram Jerusalém e incendiaram. Baruque leu as palavras deste livro na presença de Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e de todo o povo que acorreu para ouvir a leitura, e etc, etc. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nesses primeiros versículos, nós temos a contextualização, nós temos o pano de fundo sobre o qual a profecia de Baruque vai se desenvolver. Então, nós estamos na época da iminência da invasão, da destruição do templo e do cativeiro da Babilônia. E a segunda parte, Baruque capítulo 1, versículo 15 ao capítulo 3, versículo 8, é uma oração de confissão dos pecados e esperança na restauração de vida. Então, vamos ler só um trechinho para nós entendermos do que se trata esta parte. Então, lá no versículo 15 do capítulo 1, Baruque diz assim: Deveis dizer, ao Senhor nosso Deus pertence a justiça, mas a nós cabe a vergonha no rosto, como acontece hoje para os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, para nossos reis e notáveis, para os sacerdotes, os profetas e nossos antepassados, porque pecamos contra o Senhor. Desobedecemos ao Senhor nosso Deus, não ouvimos sua voz, nem seguimos os mandamentos que ele nos deu. Desde o dia em que o Senhor tirou nossos ancestrais da terra do Egito, até hoje, nós desobedecemos ao Senhor nosso Deus. Nós fomos levianos e não quisemos ouvir sua voz. Por isso nos perseguem até hoje desgraças e maldições que o Senhor havia pronunciado pela boca de seu servo Moisés, quando tirou nossos ancestrais da terra do Egito, para nos dar uma terra em que corre leite e mel. Assim vai continuar, né? Palavra do Senhor, graças a Deus. Vai continuar Baruque ajudando o povo a fazer uma oração de confissão, a reconhecerem publicamente as suas faltas, dizendo, olha, desde todo sempre, desde a época que os nossos pais saíram do Egito, desde a época em que Deus libertou os nossos pais do cativeiro do Egito, até hoje, 700 anos pelo menos, por todo esse tempo, nós não temos sido fiéis, nós temos sido desobedientes, sabendo de tudo o que nos aconteceria, pois Moisés havia dito, de todos os castigos que aconteceriam, mas mesmo assim desobedecemos e agora nós estamos envergonhados e todas essas desgraças caíram sobre nós e com razão. Mas Deus não há de deixar o seu povo assim para sempre. Então, Baruque tenha certeza e como profeta anuncia que o Senhor irá restaurar o seu povo, irá restaurar o templo, irá restaurar a cidade santa, irá restaurar a sua terra, irá restaurar o povo e será um novo tempo, um tempo de bênçãos, um tempo de graças, um tempo como nunca foi antes, porque agora há um comprometimento de fato de todo o povo de observar a lei do Senhor Deus. A terceira parte, que é a partir do versículo 9 do capítulo 13, uma parte pequena que vai até o versículo 4,
do capítulo 4, Baruque vai louvar a sabedoria divina, não é, por todas as coisas que fez. Então, de fato, vale muito a pena ler o profeta Baruque, porque com seus pequenos capítulos ele já faz uma grande síntese da história de Israel, faz um exame de consciência, faz uma retomada daqueles acontecimentos trágicos e aponta para uma esperança futura em Deus. Então, vamos dar uma olhadinha então lá no capítulo 4, versículo 1 a 4. Ele está falando então sobre a sabedoria de Deus, né? Um louvor da sabedoria divina. Nós já vimos que muitas vezes na sabedoria de Israel, a sabedoria divina é personificada, é como se fosse uma pessoa divina, e os autores patrísticos entenderam que esta sabedoria personificada é nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então assim diz: ela é o livro dos mandamentos de Deus, a lei que permanece para sempre. Aqueles que aguardam viverão. Os que a abandonam morrerão. Volta para ela, Jacó. Toma e caminha na claridade de seu esplendor. Não entregues a outros tua glória, nem tua dignidade a um povo estranho. Felizes somos nós, Israel, pois conhecemos o que agrada a Deus. Então, muitas vezes, esta palavra do Senhor, que é referida a esta sabedoria, na verdade, é uma referência à própria lei, né? À própria Torá. Então, Israel é o povo da lei, é o povo da aliança, é o povo que tem a palavra de Deus. E, observando a palavra de Deus, como nós refletimos algumas aulas, é a partir da palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, agindo inspirado na sabedoria dos antigos que se inspiram na lei, é que o homem obtém a justiça, a sabedoria e a felicidade. Então, qual é a grande referência do pós-exílio? Duas são as grandes referências do pós-exílio, principalmente na teologia sacerdotal, na teologia do cronista. O cumprimento, a observância da lei, mas da lei agora não apenas o código deuteronomista, mas também o código da aliança, o código sacerdotal, também todas as prescrições rituais e principalmente os sacrifícios e as festas no templo. O judeu que observa fielmente os mandamentos de forma minuciosa e aquele que está no templo, que oferece sacrifícios, que participa das grandes festas, aquele que se apega à lei e ao culto, é o justo, é aquele que será feliz. Este é o grande ideal de vida da religião judaica depois do cativeiro, na época do Segundo Templo. Essa é a teologia sacerdotal com a qual Jesus vai se defrontar, Jesus e os apóstolos irão combater, de certa forma, irão aperfeiçoar, irão combater um certo farisaísmo, a corrente dos fariseus, um certo apego pela lei que haverá muito no tempo dos apóstolos. Mas isso é história mais para frente. Na quarta parte do profeta Baruque, nós temos então o lamento e consolo de Jerusalém, uma parte interessante, vale a pena ler. E o capítulo 6, que é chamado de a Carta de Jeremias. Muitas vezes, em algumas Bíblias mais antigas ou em outras versões, como acho que na TEB, por exemplo, nós temos Baruque 6, que é a Carta de Jeremias, como um livro à parte, porque de fato essa parte seria um anexo, seria um complemento, seria algo a mais que foi acrescentado nos 5 capítulos da profecia de Baruque. Então, esta carta de Jeremias, às vezes, ela é colocada separadamente, mas muitas vezes se encontra como capítulo 6 de Baruque. Acreditava-se que Baruque teria sido escrito em hebraico, porém esse texto não foi encontrado. Então, este texto hebraico de Baruque
não foi encontrado, o que pode ser um forte indício de que realmente o Baruque, ou o livro pelo menos, não tenha sido escrito no século V, IV, ou antes, mas depois, bem depois, no segundo e alguns dizem até no primeiro século antes de Cristo. Então, graças ao fato de não termos um texto mais antigo de Baruque, que possa relacionar o Baruque, o autor Baruque com o Baruque histórico, com o Baruque de Jeremias, por isso que nós acreditamos que o livro do profeta Baruque foi um dos últimos a ter sido escrito, ou pelo menos a receber uma redação final, que teria sido feito por algum judeu no período dos Macabeus, nos Asmoneus, entre 160 e no máximo até o ano 50 antes de Cristo. Então, está muito perto do livro da sabedoria, que foi um dos últimos livros a ser, aliás, que foi o último livro do Antigo Testamento a ter sido escrito. Então, por conta da linguagem que o Baruque, que o grego do Baruque foi escrito, por conta das referências que ele faz, do estilo da profecia, é que ele não tem tanta semelhança com, por exemplo, Jeremias e as Lamentações, ou Ezequiel, que são daquela época, mas muito mais com um contexto, com uma literatura mais helenística que estava se desenvolvendo nos últimos séculos antes de Cristo. Agora vamos então para o profeta Ezequiel, que é o maior profeta que nós trataremos hoje. O livro do profeta Ezequiel é o terceiro e último dos profetas maiores da Bíblia hebraica, cuja autoria é atribuída a Ezequiel, um sacerdote que foi deportado para a Babilônia em 597 a.C., antes da destruição do templo, e na Babilônia teria iniciado a sua profecia. Um fator que é bastante curioso, tanto em Jeremias quanto em Ezequiel, é que nós temos dois profetas de origem sacerdotal, mas porém parecia que eles não exerciam o seu ofício sacerdotal, mas que a sua vocação profética falou muito mais alto do que o seu direito hereditário, né? Porque é sacerdote aquele que é da tribo de Levi, mas especialmente aquele que pode remontar a sua ascendência a Arão, mas eles então se destacaram como profetas e exerceram seu ministério profético durante um período crítico da história do povo de Deus, que é o tempo do cativeiro da Babilônia. Jeremias, enquanto alguém que permanece na terra quando da primeira deportação e até mesmo da segunda, e que só depois vai, não para a Babilônia, mas para o Egito. Ezequiel, pelo contrário, ele sofre a mesma sorte que o povo, vai para a Babilônia como um judeu deportado e lá profetiza. Embora alguns acreditam que talvez ele não tenha sido deportado, mas esteja escrevendo só para exilados e não seja necessariamente um exilado. Mas isso é uma discussão mais acadêmica. Acredita-se que o livro foi formado por um conjunto de profecias de vários autores que foram compilados posteriormente e depois atribuída a autoria do profeta Ezequiel. Com Isaías, nós já podemos bater martelo e dizer, bom, temos no mínimo 3 Isaías, de 3 épocas, com 3 conjuntos de profecias diferentes e ainda com algumas especificidades dentro desses livros. Agora, nós não conseguimos afirmar com toda precisão de que todos os oráculos de Jeremias são mesmo de Jeremias, e os de Ezequiel são todos de Ezequiel. Mas certamente esses profetas existiram, eles escreveram boa parte dessas profecias, e talvez tenha havido algumas redações que tenham modificado um pouco da estrutura, do conteúdo ou da ordem dessas profecias, mas de qualquer forma elas remontam a esse período do cativeiro da Babilônia. Há uma discussão especialmente sobre a última parte, mas nós já chegamos lá.
Como eu havia dito, acabo de dizer, alguns dizem que ele ficou em Jerusalém, mas profetizou para os exilados. Até a queda de Jerusalém, ele estava, Ezequiel, né, exortando os deportados a se manterem fiéis ao Senhor e anunciava que a destruição do templo e a deportação de Judá ocorreria sem demora, o que de fato aconteceu em 587 e 586 a.C. Então, entre a primeira e a segunda deportação, nós temos um espaço de 10 anos. E nestes 10 anos, o ambiente estava bastante hostil. A Babilônia estava ameaçando Sedecias. E, infelizmente, cumpriu a sua ameaça. Nabucodonosor, de fato, mandou que Jerusalém fosse invadida, saqueada, o templo incendiado, os tesouros despojados e o povo deportado. Mas mesmo assim, Ezequiel continua a exortar o povo para que confiem em Deus e confiem que o Senhor irá restaurar Israel, Judá, o templo, a cidade santa, as instituições. Ele é chamado então de o profeta dos deportados, porque ele se preocupa muito, assim como Jeremias também, com a sorte dos deportados. A profecia de Ezequiel é bastante marcada pela fidelidade à lei e ao culto no templo. Por isso, alguns o consideram como o pai do judaísmo antes mesmo de Esdras. No final da profecia de Ezequiel, nós temos um forte apelo à questão do templo, e por conta disso, alguns dizem que ele é que, na verdade, é o pai do judaísmo, porque antes mesmo da reforma de Esdras e Neemias, antes mesmo do fim do cativeiro, Ezequiel já falava de um templo, já falava de uma restauração. Então, muitos dão este papel, este título a ele, em consideração à sua profecia. Embora o pai mesmo é Esdras que costuma deter esse título de pai do judaísmo. Bom, para ele o templo era a casa de Deus em que ele habitava, mas graças à infidelidade do povo à lei do Senhor dada por Moisés, Deus retirou sua presença do templo e não impediu o templo de ser depredado, queimado e arrasado por Nabucodonosor em 586. Então, um pouco diferente de Jeremias, que parece não se importar muito com a questão do culto, com a questão do templo, Ezequiel parece ter, enquanto sacerdote, uma preocupação maior com relação a isso. Ele viu que o templo de fato era a casa de Deus, Deus estava lá. Mas depois de tanta infidelidade, depois de prestarem culto aos ídolos, de altares dedicados aos ídolos, e do povo ter virado para o lado da idolatria, dado as costas para Deus, então Deus saiu do templo. Deus passou a não habitar mais no templo, e por isso é que ele pôde ser destruído, e de fato o foi, por influência de Nabucodonosor. Então, o antigo templo, o primeiro templo, o templo de Salomão, tinha servido ao seu propósito de ser a casa de Deus, e durante muito tempo foi, mas por muitos anos a casa do Senhor foi utilizada também como uma casa para os ídolos, como uma casa para o comércio, como uma casa para atender às demandas pessoais dos reis. E tudo isso foi desagradando ao Senhor, até que não houve mais jeito, e de fato a Babilônia acabou com tudo. Veja só que interessante. Nessa mesma ocasião da destruição do templo, a esposa de Ezequiel faleceu. Então veja que é um gesto simbólico, né, uma alegoria para dizer que assim como o profeta perdeu sua esposa, Deus perdeu a esposa dele, que é Jerusalém, que é Israel, que é o seu povo. Então, com a destruição de tudo, Deus ficou viúvo, assim como o profeta ficou viúvo. Mas essa viuvez, não do profeta, mas de Deus, não vai durar muito tempo. Ele irá novamente desposar o seu povo.
Segundo Ezequiel, Israel e Judá, ou seja, o norte e o sul, foram infiéis a Deus ao longo da história, até mesmo no culto ao Senhor, e cada um era responsável individualmente por suas culpas para com Deus. Então não é uma questão de simplesmente culpar os nossos pais, os antepassados lá atrás, mas todos aqueles daquela geração eram também culpados. E cada um responde por sua própria culpa, né? Ele vai chegar a dizer numa profecia: será que os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos ficam estragados? Não, cada um responde por sua própria culpa. Mas não é só uma questão de reconhecer a culpa por toda essa situação, mas também de, ao reconhecer a culpa, possamos, aliás, nós também, porque ao entrarmos em contato com essa profecia, podemos responder esse convite de conversão também, mas o judeu pode também voltar-se para o Senhor novamente. Não é um gesto de que acabou, não tem mais o que fazer. Não, há uma esperança. Deus é a esperança e Deus está dando uma nova oportunidade. Agora vamos abraçar essa oportunidade, nos tornando agradáveis aos olhos de Deus, ou seja, nos convertendo. Então é o próprio Deus quem vai tomar essa iniciativa. Por isso aqueles oráculos belíssimos, aqueles oráculos que Deus vai arrancar o coração de pedra e pôr um coração de carne, que ele vai dar pastores segundo o seu coração, que ele mesmo será o pastor do seu povo, que ele irá reverter, dar carne aos ossos secos, irá soprar o seu espírito sobre aquilo que eram antes ossos secos. Todos esses oráculos de consolação, de reanimação, tudo isso mostra que esta iniciativa de um novo começo vem do Senhor, não é uma coisa humana. Não são as pessoas que passaram um tempo, a poeira baixou e agora vamos começar tudo de novo. Mas é uma iniciativa divina do Senhor que quer salvar o seu povo, que quer resgatar o seu povo, que quer reconstruir o seu povo e as estruturas do seu povo. Então ele se mostra compassivo, ele se mostra misericordioso, ele não se agradou com aquela destruição, ele, né, dentro dessa linha, dentro dessa visão, Deus permitiu, mas ele viu que o seu povo sofreu demais. E ao ver o seu povo sofrer demais, ele se compadece e agora vai castigar aqueles que castigaram o seu povo, e irá fazer o seu povo trilhar os seus caminhos e serem felizes novamente. Aqueles que estão arrependidos podem entrar nesta nova aliança, podem de fato recomeçar. Ezequiel, assim como Jeremias, muitas vezes se valeu de ações simbólicas para profetizar. Teve diversas visões de Deus, como a visão do rolo. Essa visão do rolo de Ezequiel 3 é bastante interessante. Vamos dar uma lidinha. Ezequiel 3, versículo 1. Ele me disse: filho do homem, come esse rolo, e em seguida vai falar à casa de Israel. Abri a boca e ele me deu o pergaminho para comer. Ele acrescentou: filho de homem, alimenta-te e sacia-te com esse manuscrito que ora te dou. Então o comi e na boca parecia doce como o mel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então veja só que interessante, Deus ele põe a sua palavra na boca do profeta. Esse gesto simbólico vai ser retomado lá no Apocalipse, em que São João ele vai comer o rolo também, ele vai ter um gosto doce como mel, mas vai ser amargo nas entranhas, porque a palavra de Deus ela é doce, mas ela também provoca um certo amargor. Esse amargor é a penitência, é a conversão, é a reflexão, etc. Neste caso aqui, o profeta recebe a palavra de Deus nos seus lábios para anunciar tudo quanto é da parte do Senhor. E
Para o profeta é doce ter as palavras do Senhor, ter a palavra do Senhor, o livro, a lei do Senhor nos lábios, para anunciar ao povo. Ainda que eles sejam um povo de cabeça dura, que não escutem, mas é doce anunciar as palavras do Senhor. Um pouco mais adiante, aqui no versículo 22 para frente, Ezequiel vai ficar mudo, o que parece contraditório, mas tem um sentido interessante. Ele vai ficar mudo e ele só vai falar quando o Senhor quiser. É bastante interessante isso. Mais para frente, no capítulo 10, ele tem uma visão de Deus numa carruagem com os anjos, né, com os querubins. O conhecido oráculo, a visão de Ezequiel 37 dos ossos secos e, no final, a visão do templo. Então, são várias visões que Ezequiel tem, visões e ações simbólicas que vão mostrar a ação de Deus de forma figurada pela ação do profeta. Então, nesses muitos oráculos do profeta Ezequiel, Deus o instrui para que ele denuncie, para que ele profetize contra as nações que fizeram mal, zombaram de Jerusalém, e também a expressão filho do homem provém da profecia de Ezequiel. Jesus chama muitas vezes a si mesmo como o filho do homem. O filho do homem quer dizer que ele é o homem por excelência, que ele é o homem segundo Deus. E muitas vezes o livro do Apocalipse se utiliza de Ezequiel, bem como de Daniel e Zacarias, para citar a apocalíptica do Antigo Testamento. Bom, aí nós temos então a divisão do livro de Ezequiel em 4 partes. Primeiramente, nós temos uma parte grande, né? Ezequiel do capítulo 1 ao versículo, aliás, ao capítulo 24, com a vocação de Ezequiel, vários oráculos que foram feitos antes da queda de Judá. Então, dando uma olhadinha aqui na Bíblia do Ciro Mioranza, que contém um índice muito interessante, nós temos então em vários subtítulos aqui. Nós temos vários oráculos, por exemplo, contra os falsos profetas, contra a idolatria, contra a própria Jerusalém, contra, né, os reis, vai falar sobre a infidelidade de Israel, vai falar sobre os crimes de Jerusalém, e uma parte que eu acho muito interessante é a questão das 2 irmãs, Jerusalém e Samaria. Vamos pegar lá, nessa parte, para vermos como é que o profeta Ezequiel faz todo um resgate dessa história de Israel na figura do Reino do Norte, no Reino do Sul. Olha só que interessante. Ele vai dar o nome de 2 jovens, uma chama-se Oola e outra Oholiba. E, na verdade, essas 2 irmãs, Oola e Oholiba, são o Jerusalém e Samaria, são o sul e o norte. Veja só que interessante. Ezequiel 23, 1 seguintes. A palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos. Filho de homem, havia 2 mulheres, filhas da mesma mãe. Ainda jovens, elas se prostituíram no Egito, onde estranhos lhes acariciaram seios e apalparam seus peitos de jovens adolescentes. A mais velha chamava-se Oola e a outra Oholiba. Elas eram minhas e deram à luz filhos e filhas. Oola é Samaria e Oholiba é Jerusalém. Oola me traiu, se prostituiu deixando-se seduzir por seus amantes, os assírios, militares, vestidos de púrpura, governadores e chefes, todos jovens, sedutores, cavaleiros, montados em seus cavalos. Ela se entregou como prostituta a toda a elite dos assírios
e com todos aqueles por quem se deixou seduzir e se contaminou com seus ídolos. Um pouco mais para frente, no versículo 11, sua irmã, Oliba, viu tudo. Apesar disso, suas paixões foram mais indecentes e sua prostituição mais escandalosa que a de sua irmã. Ela se prostituiu com os assírios, etc. No versículo 13, vi que ela não tinha pudor nenhum e ambas seguiam pelo mesmo caminho. Oliba, todavia, foi ainda mais longe em suas prostituições. Quando viu figuras de homens desenhadas na parede, figuras de caldeus pintados de vermelho, com cinturões e turbantes na cabeça, todos com aparência de escudeiros, retrato de babilônios naturais da Caldeia, ela se apaixonou por eles ao primeiro olhar. Então, palavra do Senhor, graças a Deus. Então, veja só que a alegoria interessante que o profeta vai fazer nesta parte. Então, nós temos o reino dividido, o reino unido de Saul, Davi e Salomão, em 931, 930, como nós vimos, se divide no reino do norte, reino da Samaria, Efraim, e o reino do sul, Judá, Jerusalém. A Samaria cai primeiro, o reino do norte cai primeiro nas mãos dos assírios. Oséias tentou fazer acordo, tentou vassalagem, tentou de tudo para não cair nas mãos dos assírios, ou seja, se prostituiu, se esqueceu do Senhor e se voltou para os assírios e então acabou na prostituição. Assim como a mulher se acaba, Ola, que é Samaria, acabou-se também. E Oliba, que é Jerusalém, que é a irmã mais nova, que demorou um pouco mais para se enveredar pelo caminho da prostituição, aqui prostituição é idolatria. Ela acabou sendo pior que a irmã mais velha. Ela acabou se enamorando não só dos assírios, mas dos caldeus, dos babilônios. E a sua prostituição foi muito pior que a da sua irmã mais velha. Por isso que o castigo foi muito pior também. Então, é interessante esse resumo da história de Israel, né, que é feita pelo profeta Ezequiel. Depois ele vai falar sobre o cerco de Jerusalém e, a partir daí, começa a segunda parte, oráculo contra as nações, né, contra Amon, Moabe, Edom, Filisteus, Tiro, ou seja, todas as nações que cercam Israel, contra a Sidônia, contra o Egito, e vai falar sobre a restauração de Israel. Depois, na terceira parte, vão ser oráculos de consolação para os deportados. Essa é a parte que eu mais gosto do livro do profeta Ezequiel, porque todas aquelas profecias bonitas e consoladoras estão nessa parte. Aqui no capítulo 34, nós temos aquele oráculo do pastor e do rebanho, né, que o Senhor vai dizer que dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que ele vai cuidar das ovelhas ele mesmo, ele vai cuidar da ovelha gorda, da ovelha perdida, enfim. É muito bonito essa parte. Depois ele vai falar que vai restaurar Jerusalém, vai restaurar o seu povo, toda aquela terra que estava vazia, aquelas montanhas vazias, toda aquela terra arrasada, Deus irá restaurar. Depois, no capítulo 37, aquela questão dos ossos secos. Depois, aqueles oráculos contra Gog e etc., falando contra as nações vizinhas, né, contra a Babilônia. E a parte final, a visão do novo tempo. Então, quando o nosso Senhor vai no meio do templo e vai dizer: eu sou a rocha, quem tiver sede, vem a mim e beba, e do seu interior jorrarão rios de água viva. E quando o profeta Ezequiel vai dizer aqui: vi a água que jorrava do lado direito do templo, enfim, ele vai estar fazendo uma referência ao profeta Ezequiel.
E aqui ele vai falar também da restauração do templo, que haverá um novo templo, que haverá sacerdotes, haverá culto, haverá festas. Aqui nós temos uma base para as reformas de Esdras e Neemias. Aqui nós temos até mesmo uma nova divisão das tribos de Israel. Então, Ezequiel vai ser inspirado por Deus no sentido de que tudo vai voltar a ser como deveria ser, como jamais deveria ter deixado de ser. Então, aquele Israel perfeito, aquele Israel, aquela terra prometida, que deixou de ser Canaã para ser a terra do Senhor, o povo eleito, a terra onde manda leite e mel, todo aquele ideal vai voltar, tudo aquilo vai ser como deveria ter sido. Então, por isso que esses capítulos também são muito bonitos. E vale a pena, de fato, conhecer estas profecias. E agora, então, para já irmos concluindo, vamos então com o profeta Daniel. Espero que tenha ficado claro essa parte de Ezequiel também. Uma pena que nós não tenhamos mais tempo para trabalhar algumas profecias, mas eu espero pelo menos ter fornecido um esquema lógico de Ezequiel e dos profetas que vieram antes, e espero também fazer isso com aqueles que virão depois. Entendendo o contexto, entendendo um pouco do conteúdo, entendendo um pouco da estrutura, nós já conseguimos ler melhor a palavra de Deus. Com o profeta Daniel, então, aí nós temos algumas complexidades. Porque o profeta Daniel é um livro profético, ele é bem menor que os demais, né? E ele é considerado como o último livro da Bíblia hebraica. Ele está logo após os livros de Crônicas e de Esdras, né? De Esdras e Neemias, nos relatos da Ketuvim, ou seja, é de fato o último livro da Bíblia hebraica. E esse Daniel que está na Bíblia hebraica, não é o Daniel completo que nós temos na nossa Bíblia, isso a gente já vai ver por quê. Este Daniel histórico, este Daniel da época do cativeiro, da época do exílio, é considerado como um dos jovens nobres que foram deportados por Nabucodonosor em 586 a.C., com Misael, Ananias e Azarias, para servirem na corte de Nabucodonosor. Ele os renomeou, então, com nomes pagãos de Baltazar, né? Daniel chamou de Baltazar, e Misael, Ananias e Azarias são renomeados como Sidraque, Misague e Abdênego. Então, estes nomes pagãos foram dados por Nabucodonosor. Muitas pessoas acabaram adquirindo um segundo nome, né? Por conta da influência estrangeira. Então, muitas pessoas vão, a partir daí, até na época de Jesus, nós temos figuras que têm nomes gregos, que têm o seu nome, um nome que foi dado, né, na circuncisão, o nome que os seus pais lhe deram, né, que é o nome semítico, e nós temos um nome grego. Antigamente havia um nome persa, etc. Depois vai ter um nome romano, né, como o Flávio José, enfim. É uma prática comum até hoje, que muitas vezes, indo para outros lugares, nós tenhamos um nome social, por assim dizer. Então, é importante nós diferenciarmos esse Daniel do cativeiro, de uma figura lendária chamada de Daniel, que é citada por Ezequiel no capítulo 28, no versículo 3. Vamos pegar lá para vermos quem é esse Daniel que Ezequiel está falando e que não é o Daniel histórico, o Daniel do cativeiro. Veja só, no oráculo contra o rei de Tiro: tu és de fato mais sábio que Daniel, nenhum mistério te é obscuro. Então, havia uma figura lendária e famosa pela sua sabedoria que era conhecida como Daniel, mas que nós sabemos que, segundo os especialistas, não é o profeta Daniel, mas uma outra figura.
Este Daniel do cativeiro, teria exercido a sua profecia logo depois da restauração do templo, na época de Ciro, enfim. Ele teria vivido na corte de Nabucodonosor, teria acompanhado os últimos momentos do Império Babilônio e os eventos que aconteceu a partir de Ciro. Mas, fazendo uma análise mais profunda do texto, comparando com fontes extrabíblicas, analisando o modo como ele descreve os acontecimentos históricos na sua época, os especialistas, e hoje isso já é algo que há um certo consenso, de que, na verdade, ele não está falando de Nabucodonosor, mas está falando de Antíoco IV Epífanes. Nós descobrimos na nossa aula extra-bíblica quem é, aliás, não só na nossa aula extra-bíblica, na nossa aula sobre os Macabeus, sobre Tobias, Judite, Esther e os Macabeus, quem é Antíoco IV Epífanes, né, que foi aquele que durante os anos de 167 a 164 realizou uma grande perseguição de 3 anos e meio contra os judeus e que os Macabeus se voltaram contra a sua tirania e conseguiram recuperar o templo e recuperar o direito de praticarem a religião judaica integralmente. Antíoco é aquele que tentou impor a cultura grega, impor os costumes pagãos ao povo judeu, que não aceitou calado, mas que se revoltou contra ele. Então, a profecia de Daniel, segundo alguns, está concentrada nessa época. Daniel, então, se mostra como um profeta capaz de interpretar os sonhos dos reis. Então, nós temos ele interpretando sonhos aqui em 3 ocasiões. Nós temos algumas visões, né, Daniel. Perdoe-me pelo desculpem, eu acho que eu acabei deixando uma transmissão ligada, perdoe-me pelo barulho, mas nós temos então visões, Daniel tendo visões nos capítulos 7 e 8, ele vê anjos também e fala com eles, como fala com Gabriel e com Miguel, e é até mesmo capaz de sobreviver aos leões. Então, por 2 vezes, nós temos ele sendo jogado nas covas dos leões e fala com sabedoria, como no caso de Susana. Então, nós temos vários temas de Daniel sendo contemplados nesses capítulos. Os especialistas consideram que, na verdade, Daniel não foi escrito no século VI, mas a partir de Daniel, capítulo 11, e da citação de 1 Macabeus, capítulo 2, versículos 59 e 60, é possível datar o livro de Daniel na época da opressão de Antíoco IV Epífanes e a revolta dos Macabeus em 167 a 164 a.C. Vamos pegar, então, lá no primeiro livro dos Macabeus, no capítulo 2, nos versículos 59 a 60, para darmos uma olhadinha, o que está acontecendo. Vamos lá, então. Segundo Macabeus 2, 59, 60. 2, 59 e 60. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Se você encontrou, você já pode ver, né, o que aconteceu. Ah, sim. Na verdade, primeiro Macabeus, eu que estou citando errado. Então, 1 Macabeus, capítulo 2, versículos 59 e 60, está: Ananias, Azarias e Misael, por causa de sua fé, foram salvos das chamas da fornalha. Daniel, por causa da singeleza de seu coração, ficou livre da boca dos leões. Então, como é que pode Daniel estar
no século VI a.C., no cativeiro da Babilônia, sendo que ele é citado na época de Matatias, na época das perseguições de Antíoco IV Epífanes. Então, o que parece ser mais plausível? Parece ser mais plausível que Daniel está no segundo século antes de Cristo, durante a época da perseguição de Antíoco IV Epífanes e da revolta dos Macabeus. Bom, um detalhe interessante é que Daniel é o único livro da Bíblia que foi escrito em 3 línguas. Então, nós só temos este único livro da Bíblia, né, que é Daniel, que está nos 3 idiomas que constituem a Sagrada Escritura: hebraico, aramaico e grego. O Daniel hebraico, ele está logo no começo, Daniel capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3, que é a introdução ao livro e o sonho da estátua. Depois, nós temos uma parte que está no capítulo 8 e no capítulo 12, ao capítulo 12, que é a visão dos anjos, a profecia das 70 semanas, a questão de Antíoco IV Epífanes e o juízo final. Depois nós temos Daniel em aramaico, em Daniel capítulo 2, versículo 4 ao capítulo 3, versículo 23, que é o sonho de Nabucodonosor, a interpretação de Daniel, e a estátua de ouro de Nabucodonosor, que os 3 jovens são obrigados a adorar, mas não adoram, e por isso são jogados na fornalha. E essa parte que vem logo depois, do Cântico dos Jovens da Fornalha, até o capítulo 7, versículo 28, né, que é até o final do capítulo 7, que fala sobre o anjo na fornalha, o sonho da árvore, o sonho de Baltazar, Daniel na cova dos leões e a visão dos 4 animais. E a parte grega de Daniel está na parte que nós chamamos de deuterocanônica, que é o Cântico dos 3 Jovens da Fornalha, Daniel capítulo 3, versículos 24 a 90, o Daniel capítulo 13, que é a história de Susana, aquela belíssima história da mulher justa que foi cobiçada e que depois foi salva por Daniel, e a história de Bel e o dragão no capítulo 14 de Daniel, uma história bem interessante que Daniel acaba com os falsos ídolos e acaba sendo julgado na cova dos leões e sobrevive novamente. Essa parte de Daniel grego não é considerada como é considerado como um apócrifo, aqui um erro de digitação meu, para variar, é considerado como um apócrifo pelos judeus e pelos protestantes, mas é aceito pela Septuaginta e pela Igreja. Muitas vezes essas partes são chamadas de adições em Daniel. Então, quando vocês lerem adições em Daniel, ou Daniel grego, é Daniel, capítulo 3, versículo 24 a 90, Daniel 13 e Daniel 14. Essas são as chamadas adições em Daniel ou Daniel em grego. Assim como nós temos as adições em Esther, que na Vulgata estão na última parte, Esther, capítulo 10, versículo 4, ou capítulo 16, versículo 24. Bom, eu acredito que eu não tenho mais nada para falar acerca disso. Poxa vida, com Daniel haveria muitas coisas para comentar, porque apesar dele ser um livro curto, mas é um livro muito rico, muito cheio de detalhes, muito cheio de pormenores. Por exemplo, a profecia das 70 semanas tem a ver com aquela profecia de Daniel, aliás, de Jeremias, de que o cativeiro deveria durar 70 anos. Olha só, vamos pegar só o comecinho aqui da profecia das 70 semanas. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Xerxes, da raça dos Medos, que havia assumido o trono do reino dos caldeus, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, estava lendo com muita atenção as escrituras, no tocante ao número de anos que deveriam passar até que as sucessivas devastações de Jerusalém tivessem um fim. Segundo a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, seria de 70 anos. Voltei-me ao Senhor Deus a fim de lhe dirigir uma súplica, jejuando e me cobrindo de panos de saco e cinzas.
Então, Daniel está lendo a palavra de Deus e pensa ter encontrado em Jeremias a duração exata dos sofrimentos de Jerusalém durante o tempo do cativeiro. E veja só, lá no versículo 21 deste mesmo capítulo, acontece uma coisa interessante. Eu estava ainda orando, quando Gabriel, o ser que havia presenciado antes numa visão, veio voando rápido para junto de mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele disse: Daniel, eu vim aqui agora para te dar algumas explicações. Logo que começastes a orar, uma sentença foi pronunciada, e eu vim para te revelar do que se trata, pois tu és meu escolhido predileto. Presta atenção ao sentido da palavra e compreende esta visão. Então, o arcanjo Gabriel vai dar a Daniel o sentido, a interpretação dessas palavras, da profecia, da leitura que ele teve do profeta Jeremias, a questão das chamadas 70 semanas. Muitos protestantes, especialmente, muitos irmãos evangélicos, utilizam-se de Daniel para tentarem prever uma data do fim do mundo. Mas é uma coisa muito temerária fazer esses cálculos. Então, é melhor não irmos por esse caminho. É melhor mesmo abordarmos aquilo que se chama de uma análise no sentido preterista dos acontecimentos e não futurista. Então, é melhor nós olharmos para esses acontecimentos como passados e presentes e como alertas para o futuro do que ser necessariamente um futuro. Porque com isso nós corremos risco de até mesmo acreditarmos em coisas absurdas, enfim, e que não temos um respaldo pela fé. Nós não podemos interpretar a Bíblia de forma literal, mas precisamos procurar nas letras os diversos sentidos que a Escritura possui. Isso até mesmo a gente pode falar com mais calma, com mais clareza, com mais pormenores em outro vídeo, né, acerca da interpretação, acerca de como compreendermos certas coisas. Pois bem, então acho que já falei suficientemente sobre o assunto. Não alcançamos 1h30, que seria cansativo tanto para mim quanto para vocês, mas eu espero realmente que hoje nós tenhamos feito um bom estudo, uma boa partilha, uma boa formação sobre Daniel, sobre Ezequiel e sobre Baruque também. Quaisquer dúvidas, estou sempre à disposição. Vamos encerrar, vamos concluir esta aula pedindo que a Santa Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, nos dê a graça de encontrarmos o seu Filho Jesus Cristo, a Palavra de Deus, nestas profecias, e que assim como o Espírito Santo falava pelos profetas e falou por meio de Maria, ele fale, ele haja através de nós e em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Muito bem, então nós estaremos de volta na semana que vem, se Deus assim o quiser, para continuarmos os profetas. Semana que vem nós veremos então os primeiros profetas menores, Oséias, Joel, Amós e Abdias. Depois nós veremos Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque. E, por fim, nós veremos então Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Terminando assim o Antigo Testamento em mais 3 aulas para a maior glória de Deus e iniciando o Novo Testamento, mais várias aulas sobre o Novo Testamento, com a graça de Deus. Peço que você comente, que você curta, compartilhe, ative as notificações, se inscreva no canal, acompanhe os vídeos do canal, acompanhe a playlist do estudo bíblico. Também há uma playlist do nosso curso de História da Igreja, que eu gravei ano passado. Você que
quer conhecer mais a história da Santa Igreja, e não ser um ignorante da história da Igreja, porque realmente é muito ruim quando você grava coisas e é ignorante sobre a história da Igreja. E por menos que a gente saiba, é melhor saber alguma coisa do que nada saber. E é bom que saibamos bem, ainda que pouco. Então, recomendo a vocês esses vídeos que servem ao seu propósito e estão no canal do nosso amigo Tiago também. Bom, vamos concluir então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos pela atenção. Deus abençoe. Estou sempre à disposição e aguardo ansiosamente por todos vocês na próxima terça-feira, se Deus assim o quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.